quando nós nascemos, se nós não tivermos um vínculo, nós não vamos sobreviver. Não é? Ou seja, podem nos alimentar, podem nos dar bem, podem mudar a fralda, mas se o vínculo não estiver lá, nós vamos adoecer. Há sempre esta possibilidade da vinculação ganha, que é tu relacionar-te com alguém que pode ser essa segurança que tu nunca tiveste. É um mapa. Sim. Tu podes redesenhar e podes ressignificar os teus vínculos. Isso é a coisa mais importante. Exato. E podes aprender a vincular-te. Sem dúvida. Estando predisposto a tudo o que isso implica. Exatamente. Foi o que eu aprendi também na minha vida. O vínculo é essencial para conseguirmos ter um batimento cardíaco mais tranquilo, para termos uma boa temperatura corporal, para o nosso sistema imunitário estar, não é, equilibrado. Então um bebê que está, por exemplo, muito pouco vinculado com alguém vai ser, por exemplo, um bebê que vai adoecer com muito mais facilidade. Olá, bem-vindos à nave, mais uma viagem. Mais uma viagem aqui na nossa nave. Acho que hoje vamos um bocadinho às profundezas. Vou apresentar-vos a minha convidada desta semana. Tenho comigo aqui a Maria Garcês. Ela é psicóloga clínica, psicoterapeuta integrativa, é especializada em trauma, vínculo, regulação emocional, abordagens somáticas, é formada em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade do Porto, integrou ao longo do seu percurso diferentes áreas como EMDR, Somatic Experience, Bodynamic. Eu não sei se diz Bodynamic ou Bodynamic. Eu costumo dizer Bodynamic. Bodynamic, Mindfulness, arte terapia e terapia transpessoal. Desenvolveu o seu trabalho profundamente centrado na ligação entre o sistema nervoso, o corpo, as emoções e a história relacional. Ao longo dos últimos anos tem acompanhado adultos, crianças, adolescentes em processos ligados a trauma, ansiedade, burnout, dificuldades relacionais, desconexão emocional, tornando-se hoje também uma referência proeminente na integração entre a psicologia, a neurobiologia, o vínculo e o corpo. Bem-vinda! Obrigada, Inês. Muito feliz de te ter aqui. E eu também, de estar Já aqui. nos temos acompanhado nas redes. As redes têm esta coisa boa e eu gosto muito de frisar o que é bom em tempos em que há tanta coisa que já não funciona. Não é há uma coisa boa que são as conexões que podemos fazer. É verdade. E que depois nos levam à presença, não é? Quando passamos a ponte, não é? Para o lado de lá. Então estou mesmo muito feliz de cá. Que bom, e eu feliz de estar aqui. Sim, estou mesmo contente e já tivemos a oportunidade. Sabes que eu faço isto muito para mim, para conhecer pessoas que eu admiro, para poder estreitar laços. Que sim, é tão bom, não é? É ótimo, aliás, num tempo em que falta tanta conexão real. É verdade. Isto para mim também é um pretexto, sabes? Porque eu gosto muito de me conectar e de aprender. Eu aprendo muito com cada um que vai. E tenho que dar os parabéns, porque é um projeto incrível, não é? Obrigada. De aproximarmos esta linguagem das pessoas, não é? Sim, sim. É essa a missão, sabes? Sim. É mesmo de desconstruir para que as pessoas também se aproximem mais, sabes? Eu acho que já fizemos um caminho muito positivo. Sem dúvida. Eu lembro-me que há 12 anos, quando comecei a falar de psicologia, ir à terapia, ainda era uma coisa muito tabu em Portugal. E agora, quer a gente queira, quer não, está na moda. Está na ordem do dia. Ainda bem que está na ordem do dia e que as pessoas já dizem com orgulho que fazem terapia. Agora acho que só falta criarmos uma maior proximidade das pessoas, humanizarmos mais a saúde mental. Sem dúvida. E eu acho também, sobretudo, os próprios profissionais precisarem deixar cair alguma formalidade, sabes? Porque é isso que eu sinto nas consultas quando as pessoas chegam, de ficarem admiradas por eu ser tão easygoing na coisa, entendes? Tipo, de repente parece que não estou a falar com uma psicóloga, não é? Estás a ser tu, não tens que estar num papel, não é? Isso. Ocupas o teu lugar, mas sem perder a tua identidade. Acho que isso é o muito mais importante. Eu acho que isso também acaba por acontecer pelo próprio treino que nós temos, não é? O treino inicial é muito formal. Não é? Exato, sim, sem dúvida. Ainda me lembro, não é? Do primeiro ano, oh meu Deus, e eu tentar encaixar, não é? Acho que tentamos todos e faz parte também do processo.
Olha, minha querida, acho que vamos começar aqui a nossa conversa por um tema que nos aproxima, que é o vínculo, Sim. que é este tema tão fundamental, eu diria, tão estrutural. Então vou começar por te perguntar o que é realmente o vínculo do ponto de vista psicológico e porque é que ele é tão importante na nossa vida, na nossa espécie. Sim, olha, eu costumo dizer que o vínculo é tudo, na verdade. Não Uhum. é a primeira linguagem que nós aprendemos, que é conectar-nos uns com os outros. E o Bowlby dizia que é um sistema biológico de sobrevivência, não é? E é literalmente isso. Quando nós nascemos, se nós não tivermos um vínculo, nós não vamos sobreviver, não é? Ou seja, podem nos alimentar, podem nos dar bem, podem mudar a fralda, mas se o vínculo não estiver lá, nós vamos adoecer, porque é literalmente conexão pura. Não é por acaso quando um bebê nasce e agora se tenta sempre fazer, não é, o pele com pele, que há de facto ali uma conexão brutal, porque é um sistema nervoso em conexão com outro sistema nervoso. Nós não conseguimos viver separados, não é? Ainda há bocadinho estávamos a falar sobre isto. Então não é possível nós vivermos separados uns dos outros. A sobrevivência do mais forte não é aquele que tem mais força física, é aquele que mais conexão consegue fazer com os outros. Isso é das coisas mais extraordinárias, não é? Então eu diria que sim, é aquela procura que nós fazemos de segurança, e o vínculo ajuda-me a perceber: eu estou segura aqui, esta pessoa, eu posso confiar nela, eu posso contar com ela para me ajudar em alguma coisa. E a verdade é que os tempos que nós vivemos, os vínculos estão cada vez mais em risco, não é? Porque está tudo muito desconfiado, não é? Em relação à vida. Uhum. Desconfiado, isolado, Isolado, e sim. isso está a ter uma grande repercussão, e as estatísticas já mostram isso, não é? No que é que isso já podemos medir, de certa forma, as consequências de toda esta nova esta forma de estar Sim. ocidental, não é? Mas ainda antes disso, há bocado estavas a falar do vínculo como um sistema de sobrevivência, e eu lembro-me daquela experiência, queres contar, deves saber, não é? Aquela experiência que fizeram, porque é mesmo uma questão de vida ou de morte, a questão do vínculo, uma experiência muito antiga, acho eu, que fizeram com bebés, O que still tinham, face? eu acho que sim, não sei se era o still face, era, acho que era com bebés que um grupo foi estudado, bebés que estavam num orfanato, que tinham acesso, não sabes desse Não, estudo, não, esse estudo não tinham conheço. acesso às mães, acho que as mães ou estavam presas, não sei, e um outro grupo desse mesmo orfanato não tinha acesso, não tinha a conexão com as mães. Com as Portanto, mães. era um grupo que tinha as necessidades básicas Básicas atendidas, não é? atendidas, mas não tinha de facto, só tinham as pessoas que tratavam deles, portanto, quase Sim. mecanicamente, não é? E eles observaram, portanto, esta experiência, observaram que os que tinham conexão com as mães, ainda que por pouco tempo, desenvolviam as suas capacidades cognitivas, motoras, etc., enquanto que o outro grupo de bebés, de crianças, começavam realmente a definhar. Portanto, perdiam capacidades cognitivas, mesmo o próprio desenvolvimento motor Sim. ficava atrofiado, ou seja, iam minguando Sim. no seu desenvolvimento. Portanto, e chegaram à conclusão que o vínculo é essencial à vida. Sem Portanto, os dúvida. bebés podem Aliás, morrer. o próprio crescimento, não é, da nossa massa encefálica está dependente do vínculo também que nós criamos com os nossos cuidadores principais, não é? E é fascinante nós olharmos para isso nessa perspectiva, não é? Porque nós, às vezes, não é tão imediato associarmos sobrevivência humana a amor ou afeto ou conexão, mas é real, tipo, nós morremos, nós Sim. definhamos É sem amor. sintonização pura, não é? Ou seja, é conexão. Repara, um bebê, ele não tem qualquer tipo de regulação, portanto, o que vai acontecer é que é a corregulação que vai ajudar na sobrevivência. E a corregulação faz-se com outro sistema nervoso, não é? Por isso, o vínculo é essencial para conseguirmos ter um batimento cardíaco mais tranquilo, para termos uma boa temperatura corporal, para o nosso sistema imunitário estar, não é, equilibrado. Então, um bebê que está, por exemplo, muito pouco vinculado com alguém, vai ser, por exemplo, um bebê que vai adoecer com muito mais facilidade. Ok. Ou seja, o sistema imunitário não vai estar tão fortalecido. Sim.
E a questão da segurança, não é? Desenvolvermos a segurança que é tão importante, não é? Na primeira fase de vida, também é feita através da corregulação. Sim, sim. Ou seja, a segurança é em si também biológica, na verdade. Uhum. Não é eu costumo dizer, há uma diferença entre segurança e confiança. A confiança é aquilo que nós desenvolvemos cognitivamente a partir de uma experiência física da segurança. Ou seja, eu estou segura quando o meu sistema nervoso, não é, está conectado no ventral, não é? A minha respiração está tranquila, o meu batimento cardíaco está regular, a minha temperatura corporal está regulada também, ou seja, não há uma experiência de ameaça iminente. E eu vou caminhando pela vida com os desafios, mas eu vou sempre conseguindo regressar a esse estado, não é? Então, quando nós não temos essa capacidade, nós vivemos na tal hiper alerta, não é? Ou seja, eu estou sempre à espera que há alguma coisa que vem e que me vai ameaçar, não é? E o que acontece nos dias que correm, que as nossas ameaças, a grande maioria de nós não são físicas, elas estão dentro da nossa cabeça, estão dentro do nosso corpo. As próprias sensações físicas podem ser uma ameaça, não é? E tu acreditas que grande parte das dificuldades emocionais, relacionais dos adultos podem ter uma origem em questões de vinculação precoces da infância? Eu acho que costumo dizer às pessoas que acompanho, não é, que tudo começa na infância, na verdade, ou seja, é como se nós tivéssemos um software de base, não é, que vai tendo uns upgrades ao longo da vida, mas o script inicial está sempre lá, então é a primeira sintonização, e isto vem muito, não é, daquilo que o Porges falava da neurocepção, não é? A nossa experiência neuroceptiva vem da infância, ou seja, é quando o nosso sistema nervoso aprende a responder ao meio ambiente. E há uma coisa fundamental, é que a criança vai sempre fazer de tudo para poder preservar o vínculo. E isso significa que ela vai pôr de lado muitas das suas características para poder sobreviver, para se poder adaptar, porque o que ela mais necessita é da sintonização. E se a sintonização do outro está dependente daquilo que eu vou fazer, então eu vou adaptar mais necessidades dele e vou esquecer as minhas. Porque esse é o sentido da sobrevivência, não é? Que é o que o Gabor fala muito da perda da autenticidade, não é? Que é no fundo, depois em adultos, o trabalhinho que nós todos andamos aqui a fazer, que é voltar a encontrar esta autenticidade, não é? De ir desconstruindo todos estes sistemas de defesa que nos fizeram chegar aqui também, não é? Temos que lhes agradecer de alguma maneira. Totalmente, ou seja, nada disso foi errado, é isso que eu gosto de explicar às pessoas. A forma como tu és hoje não é um erro de sistema, foi uma adaptação. E sendo uma adaptação, eu tinha um professor que dizia que nós precisamos aprender a desaprender, não é? Então nós temos que desaprender determinadas questões, mas não é só do ponto de vista cognitivo. Por isso é que às vezes as pessoas dizem assim, eu fiz terapia durante não sei quantos anos, continuo a fazer exatamente as mesmas coisas. Sim. É verdade que numa primeira fase nós precisamos compreender para dar sentido, mas o corpo, a sensação física nem sempre acompanha aquilo que a mente é capaz de perceber. Porquê? Porque o sistema nervoso, ele guardou essa informação, o trauma está no sistema nervoso, não na mente, não é? Então é por isso que nós fazemos essas coisas. E tu, em terapia, né, nas pessoas que vais acompanhando, tu consegues perceber, por exemplo, quando uma pessoa... Há um certo padrão, ou seja, quando uma pessoa viveu, por exemplo, num ambiente muito instável, essa pessoa muito provavelmente vai ser uma pessoa super hipervigilante, ansiosa e talvez procura relações que lhe trazem também... Isto é comum. Sim, isso é familiaridade, não é? O sistema nervoso vai sempre procurar aquilo que é familiar. E por familiar, depois vem a imagem de que isto é que é o amor, porque é aquilo que eu conheço. Então, muitas vezes, quando as pessoas até estão numa relação que é relativamente calma e tranquila, acham aborrecido. Porque o sistema nervoso delas não está habituado. Ou então fica completamente desconfortável. Sim, aborrecido, desconfortável, até ameaçador. Muitas vezes vivem-no como se fosse uma ausência emocional. Porquê? Porque não traz... Às vezes as pessoas dizem, este relacionamento não me traz vida, não tem emoção. Não é apaixonante. Eu às vezes na brincadeira digo, aquelas borboletas na barriga são ansiedade, está bem? Não vamos confundir isso.
E há Não é? muita gente que confunde, Sim, não é? Que só consegue viver nessa intensidade porque na realidade não conhece outra realidade. Sim, e Não porque é? também é aditivo do próprio Uhum, sistema, não é? Se tu uhum, cresces num ambiente de imprevisibilidade, tu vais construir, não é? Uma relação com o mundo assim. uhum, Não vais confiar, não te vais sentir seguro. Então, as relações, tu vais procurar inconscientemente conexão com pessoas que te trazem exatamente isso. uhum. Aquilo que é familiar, aquilo que é o conhecido, que o teu sistema reconhece. Não como seguro, mas como é algo que eu sempre vivi. Certo. Porque é que eu ia procurar uma coisa diferente, não é? E mesmo quando nós trabalhamos isso em terapia, continua a ser difícil. Sim. Porque está lá, não é? Porque é uma Não vai questão. desaparecer. É uma questão muito enraizada, não é? Sim, Muito sim, cristalizada. sim, É todo um modus operandi que se constrói a partir daquilo. sim. E, por exemplo, hum, eu tinha essa questão comigo de para mim era difícil eu construir e nutrir principalmente vínculos. Imagina, uma amizade. Eu sou aquela pessoa que agora já não sou, não é? Já vou transformando isso com amizades incríveis que tenho, mas aquela pessoa que está, mas depois desaparece durante não sei quanto tempo. E eu comecei a perceber também, com recurso, não é, à terapia, com o apoio da terapia, comecei a perceber que isso talvez tivesse a ver com o vínculo com a minha mãe, Uhum. que não foi um vínculo muito, de alguma forma, muito próximo. Né? A minha mãe também tinha as suas questões de saúde mental, né? Estava ali nas lutas dela e era muito instável. Esse vínculo nunca se fortaleceu. E eu na vida, tanto que eu tinha imenso medo de ser mãe, Imagino. sabes? De ter medo de não conseguir criar um vínculo e ter aquele amor e aquele afeto. Eu tinha medo, de facto. E nas amizades eu era muito sabes, fugitiva. Fugidia, não é? É. E pode estar realmente relacionado com a forma como nós nos vinculamos aos nossos Claro, pai e mãe? porque repara, neste caso o vínculo também significava algum perigo. Uhum, Há um momento em que ela se sintoniza, há um momento em que ela não se sintoniza. uhum. Então, o que é que eu preciso fazer para ter essa sintonização? E ao mesmo tempo que riscos é que eu corro quando eu não a agrado, quando eu não vou ao encontro dessas necessidades. E temos aí uma experiência adversa na infância, claramente, não é? Que Uhum, molda tudo, na verdade. uhum, Eu dou-te o meu exemplo, que é um bocadinho diferente do teu, não é? Mas, por exemplo, eu queimei-me com 18 meses e fui internada, e na altura os pais não podiam ficar com os bebés. E toda a história que eu ouvi ao longo da minha infância, adolescência e idade adulta também é: ai, tu foste tão corajosa, nunca choravas. A minha mãe contava-me que eu tinha os braços presos para não me mexer, porque eu era um bebê, não é? Que eu não uhum. me ia mexer. E quando ela se mexia perto de mim, eu só fazia-me, ok? E então eu cresci com aquela sensação de tu tens que ser a forte, não é? Porque tu foste forte aos 18 meses. Então como é que tu havias de ser diferente, não é? E Uhum. só depois eu não percebia como é que eu era tão forte e depois tinha tanto medo de perder, tanto medo de ficar sozinha. Tanto a minha mãe desaparecia e eu entrava em pânico total. E hoje eu percebo, depois de estudar tudo isso, que na verdade eu não fui a forte, eu estava paralisada, Claro. eu entrei em colapso, não é? Mas com uma falta de informação que nós temos, depois conta estas narrativas e essas narrativas depois partem, não é? De uma história e criam aquilo que nós chamamos os esquemas, não é? Uhum, Cognitivos e uhum. todo este script que nós temos de uma ideia que nós somos e que na verdade não é o que nós somos, mas o que nós tivemos que fazer para Exatamente. sobreviver, não é? Que É é uma quem nós coisa tivemos que diferente. nos tornar Nos naquele tornar. momento. Sim, sim. Essa parte que tu dizes que é importante nós trabalharmos estas narrativas, porque às vezes nós apegamos-nos, não é, às nossas próprias narrativas e é preciso ressignificar e criar novas Sem narrativas, não é? dúvida. E temos essa capacidade, não é? Temos neuroplasticidade para isso mesmo. Exatamente, só que para tu ressignificares, tu tens que aprender primeiro a estar com o desconforto, não é? Uhum, Esta sensação de abandono nós temos que aprender a atravessar, não uhum, é? A suster, uhum. a ir lá, não é? A tal história da pendulação e da titulação, não é? Da somática. Tu vais lá um bocadinho, voltas.
tu vais lá mais um bocadinho e voltas. E a própria experiência traumática é isso, não é? Nós vamos ajudando a dosear o desconforto e o intolerável. Porque nós queremos é fugir daquela sensação, não é? Claro, Nem sempre. pensar. Sempre. E lembrei-me aqui de outra, que tenho várias pessoas que me vão partilhando ao longo do caminho este mesmo padrão, que é que tu falavas, não é, da cena da forte, de ser forte, e aquelas pessoas que existem muitas, não é, que acabam por parentificar os pais, não é, acabam por, em crianças, terem que cuidar emocionalmente dos pais que estão ali também às vezes nas suas lutas. Claro. E isso na vida depois tornam-se pessoas que estão constantemente a cuidar dos outros, Os salvadores. Os salvadores, os terapeutas. Os terapeutas. E as pessoas que vão ignorando as suas próprias necessidades para estarem sempre disponíveis para os outros, não é? Tenho muitas pessoas assim à minha volta. Sim. Qual é o caminho? Que eu estou a imaginá-las lá, expliquem-me, digam-me, qual é a saída para este padrão, não é? Para esta estrutura? Olha, há um conceito, não é? Do falso self, não é? Que é aquela coisa que nós ouvimos dizer que a pessoa se adapta a, ok? Eu quando penso nisso lembro-me sempre também da questão do regresso ao self do Jung, não é? Que nós nascemos já com todas as possibilidades para sermos várias coisas, mas depois com a experiência de vida nós vamos fazendo isto. Então parece que nos estamos a tornar numa coisa e chega um determinado momento da vida, a tal crise de identidade, não é? Em que nós voltamos a abrir. E, por exemplo, no IFS há aquela ideia, não é? Do self como algo que sempre existiu. Tu não tens que te tornar em alguma coisa, nem melhorar, tu tens que ser aquilo que sempre foste. E eu gosto muito de uma metáfora que é, imagina que o self é o sol, não é? E as nossas partes que se adaptaram, os protetores, os exilados, os bombeiros, não é? São as nuvens num dia de nublado. Parece que quando tu olhas para o céu, o sol não está lá, não é? Só que ele está por trás daquilo tudo. E o trabalho que nós precisamos de fazer é perceber, compreender para que é que aquelas vozes, não é? E aquelas facetas nossas estiveram ali. O que é que elas protegeram? Não é? O que é que elas estão a tentar manter à superfície e exilar uma dor muito profunda, não é? Que nós temos lá em baixo. Se nós formos diretamente à parte exilada, nós não vamos aguentar lidar com aquela dor toda, não é? Nós temos que compreender a função de porque é que eu tenho, não é? Porque é que eu sou excessivamente perfeccionista. Que tem uma função, não é um erro, não é? Aquilo tem uma função de sobrevivência. Então quando eu olho para essa minha parte e eu me convido, não é? À curiosidade, em vez de me dizer, lá estou outra vez a fazer isto, olha eu aqui a fazer isto, para que é que isto me está a servir? O que é que isto me vai trazer? E se eu agora o fizesse diferente? Não é? E se eu agora não olhasse para isto desta forma que eu olho sempre? A mente principiante do mindfulness, não é? Sim. Então eu vou olhar para isto com outros olhos e isso ajuda-nos imenso no processo a conseguirmos, não é? Ir retirando as tais nuvens e chegarmos a essa inteireza. Ser inteiro, nós já somos inteiros. Sem dúvida. Não é? Só que estamos um bocadinho nublados, na verdade, não é? Sim, e na realidade todas essas personagens ou partes de nós, elas estão cá a fazer o seu serviço. Sem dúvida. Às vezes é só uma questão de negociação. Sim. Não é? Sim. Tipo, de perceber o que é que cada uma precisa, ou seja, de incluí-las e não rejeitá-las. Sim. Eu acho que o processo também psicoterapêutico traz-nos muito essa oportunidade de desenvolver mais o músculo da consciência, né? Sermos observadores de nós mesmos e dessa nossa humanidade e irmos conhecendo cada uma dessas partes e fazendo isso que tu estás a dizer, negociar, olha, porque é que eu estou a fazer isto agora? Sim. E será que não podia fazer diferente? É uma postura tão diferente. E esse diálogo que nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos amigos, não é? Com os nossos parceiros, nós podemos fazê-lo connosco. Eu lembro, nós em off falamos, não é, do Diogo Lara e eu aprendi com ele depois, foi a partir daí que eu fui em busca de outras coisas e quando fizemos o trabalho já um bocadinho das partes, não é? E ele dizia para nós perguntarmos a essa parte se ela podia entrar um bocadinho de férias, não é? Será que podes baixar aí um bocadinho a guarda? E como é que isso acontece no corpo? E nós percebemos claramente a linguagem. Eu quando estou em consulta com alguém, eu digo sempre,
eu tenho uma atenção aos detalhes muito grande, porque o corpo fala muito mais do que as palavras. Então alguém com quem eu estou a verbalizar alguma coisa e de repente faz uma respiração, naquele momento, um olhar que baixa, um reposicionamento, para mim é muito mais importante isso do que aquilo que ela está a dizer. E quando isso acontece, eu muitas vezes convido a pessoa e digo, olha, já te deste conta dessa respiração que aconteceu agora? O que é que está a acontecer aí? Então a narrativa baixa, não é? A autorreferência baixa e nós vamos à sensação. O que é aquela história nos está a contar, não é? Então, quando a mente gosta muito de intelectualizar, racionalizar, porque isso também foi um mecanismo que nós desenvolvemos. Sem A dúvida. criança pequenina, não é? Que está num ambiente difícil, e por difícil não é necessariamente um ambiente violento do ponto de vista físico ou emocional, pode ser simplesmente um ambiente onde as coisas não se falam, se evitam e não se consegue perceber o que é que está a acontecer. Esta criança vai perceber que, ok, eu vou ter que, não é, calar aqui muitas partes de mim. Então, para sobreviver, como eu não posso lutar nem fugir dos meus cuidadores, não é? Eu vou entrar em shutdown. E o shutdown, muitas vezes, é eu criar um mundo interno que me leva à racionalização. Então as pessoas às vezes dizem-me assim, eu não sinto nada de emoções, não sinto nada, porque eu estou sempre na minha cabeça. Eu tinha uma pessoa em consulta que me dizia assim, a minha ansiedade não é física, é só psicológica. e eu explicava-lhe, a tua ansiedade também é física, mas tu perdeste a conexão a essa informação, a essa linguagem, ao felt sense, não é? Da focalização. Então é aí. A primeira etapa é quase sempre voltar a esse lugar, não de uma forma demasiado abrupta, ok? Não vamos ter que sentir tudo, mas é perceber como é que tu respiras, não é? Que posição é que o teu corpo fica? Como é que o teu sistema responde aos estímulos do dia a dia? Não é ir logo para o momento do stress, porque isso vai te retirar do agora, não é? Sabes que uma das coisas que eu observo, por exemplo, quando estou em imersão, em retiro com as pessoas, é exatamente isso, esse ponto que tu estás a trazer. Eu uso muita coisa, incluindo dança, por exemplo, que acho que é sempre uma boa forma de adentrar no universo do corpo, não é? No nosso universo interno. E uma das coisas que eu observo é essa desconexão. Eu não sabia que tinha aqui esta contratura. Nem me dei conta. Eu não me apercebo que tenho fome. Sim. Eu não dou conta que, sei lá. Sim. E esta é uma questão também muito, muito estrutural, eu acho, nos dias de hoje. Faz falta mais esta literacia do corpo, porque eu acho que isto aconteceu a todos, não é? Transversalmente, ficarmos... Sim, até porque, repara, tu estavas a falar desta questão de eu não sei se tenho fome, se tenho sede, e isto depois, se nós formos à história e tentarmos ir perceber o que é que aconteceu nos primeiros tempos de vida, que são as etapas ligadas às necessidades, muitas destas pessoas foram bebés que não foram bem atendidos. Ou seja, elas choravam e quase todos nós passamos por isto, não é? A parentalidade mudou muito nas últimas décadas, mas malta antes dos 90, dos anos 90, era deixar chorar até... Anos 80 era hardcore. Hardcore. Era Portanto, tipo... as tuas necessidades, o que acontecia? Deixar que ele depois cala-se. Cala-se porque tem shutdown, ou seja, o sistema desliga. E por isso é que o bebê deixa de chorar. Ele não deixa de chorar porque deixou de precisar. E isto é um erro perceptivo que nós... que foi o que foi nessa altura, não é? Claro. Mas se calhar dos primeiros traumas que nós temos é precisamente isso, eu choro, não sou atendido. Então eu perco a ligação com o meu corpo, e isto é uma memória pré-verbal, ou seja, aquilo que não é nomeado, na verdade, nós não sabemos onde é que está. Então é a parte mais difícil da terapia, é exatamente essa. É quando as pessoas chegam e dizem assim, eu sinto uma coisa que eu nem sei muito bem onde é que ela está. É quando eu penso nisso, onde é que está? Não sei. Está em todo lado, porque é uma sensação, eu às vezes até digo, às vezes parece uma angústia existencial, não é? Uma coisa que vem muito lá atrás, porque realmente vem muito lá atrás, só que nós não sabíamos. Uma angústia, um vazio também, não é? Uma solidão. Uma solidão, uma melancolia. Uma melancolia. E às vezes não há capacidade de perceber de onde é que isto vem. Sim. E às vezes até pode vir, sei lá, da gravidez. Pode, perfeitamente. Experiências... Emoções da mãe, não é? Sim. Eu descobri isso há pouco tempo na minha própria história, numa conversa tipo do nada com o meu pai, uma coisa
potentíssima. Portanto, olha, fica aqui a sugestão. Tentem investigar um bocadinho Sim. mais da vossa história. Acho que é muito importante para irmos encaixando algumas peças do nosso puzzle que ficam assim um bocadinho perdidas. Tudo conta, Inês. Tudo. Quando estou em consulta com alguém, às vezes as pessoas acham estranho eu perguntar como é que foi a altura da concepção, se sabem alguma coisa, como é que foi a própria gravidez, o parto, os primeiros meses de vida, porque há um bocadinho esta ideia, não é, de que o problema que eu tenho hoje, por exemplo, alguém que chega com uma crise de ansiedade, eu quero resolver a ansiedade. A ansiedade nunca é o problema, ela é o sintoma. Claro. Não é? E claro que nós temos imensas terapias que trabalham a superfície e são importantes para ajudarmos nos sintomas, mas o sintoma é uma parte ínfima daquilo que está a acontecer. Então, quando nós vamos desconstruindo a história, nós vamos perceber, claro que aquele sistema num determinado momento tinha que entrar em colapso, era impossível, porque andou ali a aguentar, não é? Então vai haver um momento em que tu vais desabar. E não é porque há algo de errado contigo, muito pelo contrário, é porque tu aguentaste tanto, foste tão estoica que de repente acabou, não é? E o corpo tem essa capacidade, e quando eu digo o corpo, o cérebro obviamente está incluído, não é? Claro. Óbvio. Mas é muito isto, há um momento em que o teu corpo te salva. Aliás, eu acho que ele está sempre a fazer esse trabalho, a toda a hora. Até Sempre. a própria doença, Sem vezes, dúvida. é um salvamento do, sei Sim. lá, é o corpo a processar uma série de coisas que estão lá a acontecer. Cada vez mais, há cada vez mais estudos que relacionam experiências adversas da infância com sintomatologia de doença autoimune na idade adulta, por exemplo. Desde questões, por exemplo, lúpus, fibromialgia, tanta coisa que coisas vai que até nem têm muita explicação ainda, não é? Na parte da ciência da sua origem, mas já se começa a correlacionar com a infância? Sim. Okay. E é muito interessante porque eu digo que sou psicóloga integrativa, não só pelos diferentes modelos que utilizo, mas porque eu sou uma curiosa mesmo em relação à saúde. E nas minhas consultas eu pergunto como é que estão as análises das pessoas, como é que está o funcionamento geral, porque a partir do sintoma físico muitas vezes eu consigo ir à história da pessoa. Claro. Porque nós vemos, se há ali uma coisa que está, não é, uma dor que está sempre muito presente, um sintoma até bioquímico, não é? Que tem ali uma desconstrução que é preciso fazer. Uma infância que é marcada por adversidade vai criar um sistema, ok? E por sistema, até o próprio sistema imunológico, muito mais reativo. Porque vai estar muito mais atento àquilo que está a acontecer. Então vão ser pessoas que vão adoecer com facilidade, que vão ter muito mais inflamação, vão ter um intestino muito mais reativo. Então é muito importante desconstruirmos isto com as pessoas para elas perceberem que sim, muitas vezes o trauma, por exemplo, ele não se manifesta na saúde mental. Ele manifesta-se na saúde física. Sim. E então estas pessoas também precisam de trabalhar a sua saúde mental, a sua regulação, para poderem, não é que nós vamos curar as doenças, não tem nada a ver com isso, mas nós vamos ajudar a melhorar o prognóstico e a evolução da própria doença. Não é? Sim, no fundo é essa visão integrativa, não é? Nós somos todos esses corpos, não somos só mente ou corpo, é tudo mesmo. Tudo interligado. Exatamente, olha, uma curiosidade. Estávamos a falar há pouco do meu pai ter falecido. Eu tive uma queda gigante na minha ferritina. Eu neste momento tenho a minha ferritina a 10, malta. Eu estou tipo, eu acordo Eu não já sei cansada. como é que tu estás aqui. Exato, é isso. A minha médica já passou-me tipo, olha, vais levar este papelinho ao hospital e vais levar na veia diretamente, não vais cá com o oral. Isso é muito curioso, ainda que há alguns modelos que não são ainda cientificamente validados, não é? E que eu gosto de os olhar com algum olhar crítico, mas que na verdade também me trazem muita curiosidade. E é muito interessante dizer isso da ferritina, porque normalmente alguém que tem uma hemoglobina mais baixa, uma ferritina mais lá para baixo, não é? Está muito associado a esta tristeza profunda em relação a alguma coisa na vida, não é? Então esta coisa da perda, de não querer, não se sente a vida, não é? E o ferro traz-nos, não é? Se fizermos uma ligação literal é um bocadinho isto, mas é muito interessante, exatamente, nós percebermos isto. Alguém que chega à consulta e isso acontece, eu vou perguntar-lhe, o que é que aconteceu na tua vida que te tirou vitalidade, força, vida, vontade de viver, não é? Então é um bocadinho isto. Pois é interessante de se perceber onde é que estão as coisas. Nós queremos todos uma psicóloga desta. Chegamos à consulta e ela pede-nos as análises.
Isto é E às super vezes até digo, importante. já fizeste análises às tuas vitaminas, não sei o quê, mas não sei o quê, à tua tiroide, e as pessoas ficam tipo, o que é que tu me estás a pedir, Maria? mas eu fui muito por aí também por mim, sabes, Inês? Eu tenho uma doença autoimune, eu tenho tiroide de Hashimoto já desde os 16 anos. E vivi também com esta sensação de que eu estava sempre muito cansada e a narrativa era porque tu és preguiçosa, Sim. porque tu não sei o quê. E eu percebi, anos mais tarde, que não tem nada a ver com isso. É mesmo o meu sistema, por tudo aquilo que eu passei lá para trás e que foi o que foi. E não foi uma infância extremamente traumática, os meus pais tiveram a sua função, mas a verdade é que eu tive experiências que me marcaram até do ponto de vista da saúde, ok? Cirurgias, aquele internamento, que foi nos primeiros anos de vida, que foram altamente marcantes no meu sistema nervoso. E então o que é que aconteceu? A tiroide é considerada o órgão do alarme, o órgão do alarme e do tempo. Então quando há um trauma, a tiroide, porque tem a ver com o nosso metabolismo, não é? Ela de facto pode ter algumas oscilações que podem ser momentâneas, nem precisas fazer análise, ela volta ao seu normal, ou então pode realmente acontecer que ela vai deixar de funcionar. A minha deixou de funcionar como devia ser há algum tempo, e então era muito difícil para os médicos perceberem o que é que realmente estava a acontecer. E quando eu comecei a mudar a minha relação com o tempo, por exemplo, porque alguém tem um problema de tiroide, tem de facto um problema com o tempo. Nada lhe chega, o tempo é sempre... Parece que tenho 10 tarefas, nunca tenho tempo para... Okay? Eu cheguei inclusivamente a achar que tinha PHDA, ok? Porque os sintomas eles cruzam-se, Sim. e eu percebi que muito provavelmente o que eu tenho é só mesmo, só da tiroide, não é mais nada, mas é um bocadinho isto, é tu compreenderes esta sintomatologia, ela teve uma função, na verdade, porque senão se calhar eu já não estaria hoje aqui. Então é um bocadinho isto, é muito esta questão, e que me ainda é difícil hoje em dia, não é? De reverenciar o nosso corpo e agradecer por nos ter trazido até aqui. E isso é custoso. Há dias em que sim, há outros dias em que tenho uma batalha profunda, porque às vezes que ele não responde, não é? Ainda ontem estava a treinar e o PT que treina comigo estava a dizer: Fogo Maria, tu tens uma força física incrível. E eu disse, eu comecei-me a rir e disse: tenho. Nunca tinha reparado nisso, na verdade. Mas acredito, porque eu cresci com esta narrativa de que de facto o meu corpo não respondia. E na verdade ele responde, e responde muito bem. Entendes? Então, às vezes é isto que nós... Desconstruir narrativas e fazer análises, E fazer favor. análises, por Sim, amor de Deus. é mesmo importante. E eu por acaso faço análises com frequência, e como estive grávida tive que fazer imensas, portanto esta coisa da ferritina para mim foi tipo, eu tinha análises bastante recentes, tipo em 6 meses tinha feito, imagina, e foi tipo, uau, como é que o corpo responde imediatamente. Claro, tu tiveste uma situação... Mas é incrível, fraturante, não é? A não ver é? exatamente como é que o corpo espelha imediatamente essa fratura. Sim. É incrível. Realmente somos uma máquina de inteligência que não é artificial. Não, de todo. Mas é super inteligente, não é? A nossa natureza. Eu vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque às vezes estou aqui neste exercício constante de o que é que as pessoas lá em casa queriam perguntar. Falaste da ansiedade. E hoje em dia, ansiedade, burnout, está na ordem do dia. Houve um acréscimo de diagnósticos de depressão, ansiedade, burnout nos últimos anos. Não sei se foi pós-Covid, se isto teve influência, se provavelmente não teve. Mas isto está num crescendo e continua a crescer. Eu sigo umas páginas de estudos científicos e de estatísticas nos Estados Unidos, e eles recentemente lançaram que hoje em dia a questão da saúde mental está, ou seja, cresceu muito mais a questão da saúde mental, dos diagnósticos, etc., do que até o próprio cancro. O cancro acho que aparecia em segundo lugar. É uma epidemia, não é verdade? E eu pergunto, falavas há pouco, não é, da ansiedade, uma pessoa que quer resolver a ansiedade, mas tem que se ir lá atrás. Será que a ansiedade está apenas relacionada só com a infância, ou tem a sua base na infância, ou pode ser também algo que surgiu pela própria forma como vivemos? Também, porque repara,
É óbvio que o sintoma da ansiedade nós não vamos encontrar a explicação na infância. O que nós encontramos na infância é a forma como aquele sistema nervoso se construiu. É o terreno, não é? É o terreno, ok? Então eu costumo dizer uma coisa, nós podemos passar 20, 30 anos em que a vida parece que está ao máximo, Incrível. perfeita, incrível, e de repente temos um gatilho, podemos estar a tomar um café numa bela esplanada e ter uma crise de pânico e não sabemos de onde é que aquilo veio. Porque o nosso sistema nervoso, ele responde ao ambiente também. Ou seja, uma coisa que nós ouvimos, que vemos, que cheiramos, que saboreamos, que tateamos, vai produzir em nós aquilo que o Damásio chama que é o marcador somático. Que é, de repente, o teu corpo já tem uma informação que a mente, corpo-cérebro, mas que a mente pensante ainda não conseguiu aceder. É tal neurocepção. Primeiro vem a informação sensorial. Então imagina, nós estamos sempre a responder ao meio ambiente, mesmo quando nós achamos que não estamos. Nós estamos as duas aqui e o meu sistema está a adaptar-se ao teu, o teu está a adaptar-se ao meu. Porque nós temos uma coisa incrível, não é? Que são os neurónios espelho, que vão espelhar essa relação, não é? Então depois nós quase que nos contagiamos uns aos outros. Eu sorri, tu sorris, tu sorris, eu sorri, mas se ficarmos com uma cara séria, tu também vais responder a isso, não é? Então, claro que aquilo que acontece no momento presente, nós temos que o trabalhar. Nós não vamos só lá atrás lidar com o que aconteceu, mas aquilo é a fundação de tudo o que vem a seguir. Se eu cresci num ambiente imprevisível, eu vou estar muito mais atenta a tudo o que está a acontecer à minha volta. Às vezes as pessoas dizem-me assim, eu desde muito miúda que eu consigo percepcionar o que é que as pessoas estão a sentir. E isso é incrível, é verdade. Acho que eu também, e acho que isso é uma ferramenta incrível para quando nós trabalhamos com pessoas. Só que é uma ferramenta que nos desgasta completamente. Sim. Porque imagina, o nível de energia que tu tens que gastar para estar constantemente a perceber aquela pessoa não sei o quê, aquela pessoa não sei o que mais. Eu às vezes na brincadeira digo ao meu marido, olha, aquela pessoa é isto. E ele, como é que tu sabes? Não é uma magia que eu faço. Não é? Mas o nosso sistema aprendeu a fazer isso. A ler microsinais. A ler microsinais. E claro que isto é super desgastante. Agora, imagina uma pessoa que cresce nisto e depois está a trabalhar numa empresa onde tem um superior que está constantemente a exigir, onde o tempo nunca chega. Claro que esta pessoa vai ter uma crise de ansiedade, pânico, um burnout, porque o sistema não aguentou mais. E é isto que nós temos que perceber, que o sintoma é de agora, mas o fio condutor leva-nos lá atrás, para nós podermos desconstruir, e é aí que entram as terapias, não é, mais somáticas, de reprocessamento de memórias. Nós não vamos apagar o que aconteceu, nós vamos ressignificar, dar um sentido e ajudar a que o nosso cérebro possa manter a memória onde ela tem que estar, que é no passado, porque o passado torna-se presente todos os dias. Exatamente, e essa é que é a questão. E essa é que é a questão. É quando nós vivemos neste piloto automático, a questão é que estamos constantemente a repetir em loop as sensações, os pensamentos dessas experiências que nos causaram desconforto, trauma, ansiedade, medo. Exatamente. Sabes que a primeira vez que eu fiz a MDR com alguém, com uma terapeuta, eu tive crises de pânico na adolescência. E quando eu lhe estava a explicar isto, ela ainda não tinha ouvido quase nada da minha história. E ela disse-me assim, há alguma experiência de hospitalização na infância? E eu na altura lembro-me de ficar assim, como é que esta pessoa sabe disto? É bruxa. Não é? Como é que é possível? E é possível porque está documentado, porque tem a ver com as experiências que um número gigante de pessoas tem, não é? Porque é um sistema. Eu depois fui percebendo as crises de pânico. Lembro a primeira vez que tive, foi ali por volta dos 16, 17. E a própria psicóloga que trabalhava comigo, ela trabalhava com terapia cognitiva comportamental, ela dizia, eu não percebo. Porque tens crises de pânico em qualquer sítio, estejas onde estiveres, porque não tinha a ver com o ambiente, tinha a ver com a minha relação com alguma coisa. Entendes? Que é esta sensação de que eu vou perder de repente uma referência, eu vou perder o controle e eu estou sozinha. E que remete às experiências de hospitalização, não é? Isto é muito interessante. Claro que comigo é isto, contigo poderia ser outra coisa completamente diferente, não é? Por isso é que nós temos que dar sentido às coisas.
Agora estavas a falar e eu recordo-me que na adolescência eu tive ali uma fase obsessiva-compulsiva, uma fase bastante difícil que eu estava a atravessar e comecei a ter, e foi mesmo uma fase, ou seja, o OCD não veio, não se agravou, e eu hoje entendo que naquele momento da minha vida ter aqueles rituais Claro. e foi uma forma De tu sobreviver. de eu sobreviver. Na altura, obviamente, não entendia e até estava a ficar um bocado incomodada porque estava-me a sentir um pouco refém, não é, daquilo, e acho que é um bocadinho o que as pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo sentem, não é? Que às vezes sentem-se reféns de si mesma e daquilo tudo, mas hoje entendo que foi uma forma de eu sentir um pouco mais de controlo na minha vida. Ou seja, nós podemos realmente, estas coisas podem ser transitórias, tipo teres rituais ou teres uma fase obsessiva-compulsiva, ou só fica controlado e pode haver outro gatilho mais à frente. Olha, o que nós sabemos, não é? Quanto maior a diversidade na infância, maior a probabilidade de na idade adulta tu teres transtornos de saúde mental, inclusivamente hospitalizações do ponto de vista da saúde mental. Mas também é verdade que nós vamos passando por questões mais transitórias, não é? Isto que tu explicas. Agora, é verdade que se nós tivermos, do ponto de vista genético, uma propensão e transgeracional, que é uma coisa importante, para uma determinada questão, o gatilho certo vai fazer tudo explodir, não é? Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Eu cresci com um avô que tinha uma hipocondria gigantesca, mas uma coisa... Eu assisti a coisas que acho que, bom, nenhuma criança deveria assistir na verdade. E isto fez-me desenvolver aquilo que na terapia dos esquemas se chama a vulnerabilidade ou uma aliada doença. Eu sei que eu tenho isto em mim. A minha relação com isto vai mudando ao longo do tempo. Mas ainda há pouco tempo, posso dizer isto, tive uma situação em consulta com uma pessoa que mexeu nesse meu esquema. E eu tive um dia inteiro, o meu sistema desorganizou-se completamente. Eu tive que regular, aprender mas eu não evitei que aquilo acontecesse. E é isto que nós temos que ter noção. As coisas elas não vão desaparecer. Nós vamos aprender a lidar com elas de um outro lugar, de um outro ponto, não é? Eu lembro na escola transpessoal nós fazíamos sempre esta pergunta: desde onde é que isso vem? Não é? Então, desde onde é que eu me quero relacionar com isto? E na verdade é uma escolha, mas tem que ser uma escolha trabalhada. Esta flexibilização tem que ser trabalhada com o tempo. A questão da regulação emocional, da regulação do sistema nervoso, que é a coisa que mais se ouve neste momento, tu não vais estar sempre tranquila e calma. O que nós temos que perceber é que tem a ver com uma flexibilidade de resposta. Eu estou ativada e eu trago-me para um lugar onde eu estou a sentir essa ativação, mas eu não estou sequestrada por ela. Eu não desligo, não é, as minhas funções superiores. Exatamente. O que acontece, por exemplo, quando nós ultrapassamos a capacidade de resposta do nosso sistema nervoso, é que a nossa amígdala e o nosso sistema límbico vão tomar conta da situação e o córtex pré-frontal vai desligar. E, portanto, as pessoas às vezes dizem: eu fico irracional. Claro que ficam irracionais, porque é uma questão de sobrevivência, não é? Não importa tu pensares: vou ser educada, vou ser correta. Não, naquele momento o que importa é a tua sobrevivência. É isto que nós temos que compreender. E é isto que nós temos de ser capazes, a tal consciência testemunha que nós falamos muitas vezes, e o observador, é isto, é eu ser capaz de perceber que eu me posso flexibilizar. E isso é o mais importante, porque às vezes as pessoas dizem: mas eu quero eliminar isto, não é? Não é possível. Eu quero eliminar um padrão, não é bem isso. Não. É nós criarmos relação com todas estas nossas partes e perceber que elas estão lá. Sim, sem dúvida. Este meu perfeccionismo, não é? A minha necessidade de controlo, continua cá e vai sendo transferido para outras coisas. Já não é aos rituais, mas é para outras coisas. É para o trabalho, ou é para a casa, a organização, ou o que for. Mas é criar uma relação para não sermos reféns destas nossas partes. E tu podes canalizar, como tu estavas a dizer, não é? Tudo isto para qualquer coisa.
Por exemplo, há pessoas que chegam à consulta e dizem: eu tenho muita raiva acumulada, eu não quero sentir raiva. Raiva é das emoções mais extraordinárias para a ação, se nós a soubermos identificar e utilizar. Mas nós também temos, em termos sociais, esta ideia de que a raiva é agressividade, que a raiva é uma coisa má, que as pessoas que têm raiva vão criar um conflito. A raiva também esconde uma dor profunda, onde as pessoas não acedem. Então nós temos que ensinar as pessoas a perceber essa emoção, na verdade, ela é uma emoção eco, é uma emoção bússola, que é a primeira, nos dá uma informação clara das coisas. Se é um eco, é algo que vem de lá de trás, uma coisa que já vem comigo, que está na minha identidade, que eu não consigo perceber muito bem o que é que está a passar. Se ela é uma emoção armadura, é algo que eu uso para me proteger, ou se ela é instrumental, se eu a uso para me relacionar com o outro. E quando tu trabalhas isto com as pessoas, elas empoderam-se daquilo que estão a sentir. E percebem, ok, olha, isto é o que me está a acontecer. Então eu quero continuar com isto ou eu escolho fazer de outra forma. E é isto. O autoconhecimento é muito importante e mais ainda quando é feito um processo terapêutico e acompanhado, Sim. Não é? O autoconhecimento potencia a cura. Não é? Sem dúvida. Estou sempre, isto basicamente, vamos todos para a terapia, Vamos todos para a terapia. Acho que é mesmo algo essencial e não precisamos de estar doentes para o fazer. Acho que o melhor mesmo é não estarmos doentes. É ir antes de. Isso. Para irmos organizando a nossa vida, irmos arrumando. E as gavetas, volta e meia, têm que se desarrumar um pouco. Temos que reorganizar, Sim. certo? Sim. Olha, uma última pergunta em relação ao burnout, porque acho que também é muito importante falar sobre isto. O burnout, eu tenho aqui uma questão que é, hoje em dia usa-se muito a expressão burnout funcional. Eu mesma já a utilizei, não é? São as pessoas que estão no limite e continuam a funcionar. E isto tem um preço. Claro. Não é? E qual é o preço disto? É mais à frente o sistema vai colapsar? Ou a pessoa vai se habituar a viver cronicamente naquela situação e o corpo vai adoecer? Há pessoas que se habituam a viver nisso e podem não ter um burnout, mas podem ter um síndrome de cólera irritável, por exemplo. Okay? Porque o sistema está sempre ali, está habituado a estar num processo de mobilização da energia, na verdade. Então parece uma funcionabilidade, não é? A pessoa funciona, mas à custa de quê? Porque ela desliga uma parte essencial de si mesma, não é? É uma estrutura, é estrutural. Eu funciono muito bem porque estou no automatismo. Mas quando eu paro, e muito provavelmente é aí que as coisas acontecem, não é por acaso nós, por exemplo, quem tem uma alta funcionalidade tem tendência a adoecer nas férias, por exemplo. Sim. Porquê? Porque o sistema parou. E também muitas pessoas que têm uma alta funcionalidade, isso acontece-lhes porque parar é sinónimo de perigo. Então elas não podem parar. Porque se calhar cresceram com adultos que sempre estiveram... Isto depois é transgeracional, está lá. Adultos que sempre funcionaram, que sempre trabalharam muito, que sempre tiveram que ser fortes. E com esta narrativa de parar, em Portugal... Parar é morrer, não é? Parar é morrer. Se descansas um bocado já estás a ser preguiçoso, não é? Então, sistemicamente, nós também temos muito isto. E cada vez mais uma sociedade que tem que estar sempre em funcionamento. Tem que estar sempre a fazer coisas. Eu lembro-me de, há uns anos, estar sentada no sofá e pensar assim, mas eu agora estou aqui sentada, tenho que ir fazer qualquer coisa. Claro. Como é que eu posso estar aqui parada? Porquê? Porque eu cresci com uma mãe que ela trabalhava todos os dias. Ela ao fim de semana ainda dava aulas a adultos ao fim de semana. Ela era educadora de infância e à noite estudava e ao fim de semana. E eu aprendi, eu acho que eu sou muito curiosa porque tive esse modelo de trabalhar. Mas quando a minha filha nasceu, eu lembro-me, eu trabalhava imensas horas, eu lembro-me, eu não posso continuar a fazer isto. Porque não é isto que eu quero que ela aprenda que se faz. Só que é uma luta, porque eu quando dou por ela já estou ali a angariar não sei quantos mil projetos e tenho que não é? Baixar. E isso é importante, porque a qualidade da presença que nós damos aos nossos filhos é essencial, é isso que eles vão recordar. Não é dos sítios onde nós os levamos, também é importante, mas a qualidade da relação, a qualidade do vínculo é o que fica, na verdade, não é? E como eles também nos veem
olha, salvar às vezes, não é? De Completamente. repetir determinados Sim, padrões. Também sim. tenho sentido isso com os meus filhos, e principalmente agora neste segundo, não é? Que já me apanhou aqui noutra fase. Eu agora só quero estar com eles e ter mais tempo e cada vez mais tempo para eles. Sim. E ainda bem que Sem eles vêm dúvida, que bom. para desconstruir, não é? Olha, vou terminar aqui a nossa conversa com algumas perguntas sobre o tema do luto. Não posso deixar Sim. passar, porque de facto o luto ele não vem com manual de instruções, pois não. Infelizmente não. E é um processo complexo. É muito complexo. O que é que tu sentes que nós precisamos de saber, e se calhar até nem se fala muito sobre o processo do luto, e que é importante nós sabermos? Há uma coisa que eu acho que é importante as pessoas saberem, que se calhar não vão gostar muito de saber, é que o luto ele não acaba. Uhum. Ele integra-se na nossa vida, ou seja, nós aprendemos a viver com aquela parte na nossa vida, ok? Então, há uns tempos eu dei esta imagem que eu acho que a mim ajudou-me imenso, que é, vamos imaginar que quando temos um luto, seja ele que luto for, um luto de uma pessoa que partiu, um acontecimento de vida, porque nós temos lutos em vida, Sim. não é? Também igualmente Sim, importantes. relacionamentos. Exatamente, perdas simbólicas, por exemplo, Uhum. mas o luto é como se fosse uma montanha, ou seja, nós, quando aquilo acontece, nós estamos na base da montanha, aqui colados, ok? Então tu não vês mais nada, tu só vês aquela dor. E as pessoas dizem, tá, o tempo ele vai curar. O tempo não cura rigorosamente nada. O que o tempo nos traz é perspectiva. Uhum. Não é? Então o que nós fazemos é, nós temos a montanha e com o tempo nós vamos crescendo à volta da montanha. Ou seja, tu vais criando coisas novas. Relacionamentos, pessoas, visões diferentes do mundo. E então o que acontece é que tu te vais afastando e tu ganhas perspectiva. E quando olhas parece que a dor diminuiu. Ela não diminuiu. Tu é que cresceste à volta daquilo. E então imagina, de repente tens um gatilho, uma música que tu ouves, um filho que nasce, não é? Alguém que te diz qualquer coisa e tu aproximas-te um bocadinho. E há momentos em que tu te aproximas aqui e há outros momentos em que tu vais outra vez para a base da montanha e tens a sensação de que a dor é dilacerante, porque a dor ela não mudou, ela não desaparece. Tu aprendes a integrá-la na tua vida e essa é a parte mais difícil. E muitas vezes as pessoas dizem, ainda não passei a fase da negação. Nós não passamos fases. Nós trabalhamos fases. E essas fases tu podes estar num momento mais pacificada, noutro momento podes ter mais ativação, por exemplo. São tarefas que nós temos que ir fazendo de aceitação. E há uma coisa muito bonita, há um modelo do luto que eu gosto muito, que é o modelo das tarefas. E a última tarefa, ele chama-lhe o Continuing Bonds, que é nós podemos criar laços, e voltamos ao vínculo, não é? Que nos permitam manter essa pessoa viva dentro de nós, o que houve daquele relacionamento, e mesmo o luto de relações violentas, por exemplo, tu permitiste perceber o que é isso em ti, que laço é que tu podes criar, que compromisso é que tu podes criar contigo, de te manteres, não é? Viva no sentido, nesse caso, de uma relação violenta, que partes tuas é que tu tens que te relembrar para não voltar a acontecer, para não voltares àquele lugar, para não voltares à base da montanha. E com as pessoas que nós perdemos, o que é que são as coisas que nos conectam? Por exemplo, eu posso te dizer, quando era pequenina eu ouvia muitas vezes Tracy Chapman com a minha mãe. Quando eu ouço essas músicas é como se eu a sentisse de novo aqui. Então isso são os tais laços, é o que tu continuas a construir, o teu caminho, os nossos filhos também, falar-lhes sobre essas pessoas. Então o luto não tem que ser uma coisa densa, ainda que o é, efetivamente, e muitas vezes o que acontece é que as próprias famílias se desintegram com os lutos. Okay? Sobretudo quando é uma figura, não é, principal, e dependendo da nossa história de vida, do nosso vínculo original, nós podemos conseguir oscilar, não é, entre orientação para o luto, orientação para a vida, mas há pessoas que ficam muito orientadas para o luto. E é aí que é importante trabalharem isso com um terapeuta, com um psicólogo, para as ajudar a fazer essa oscilação, um equilíbrio entre orientar-me para a vida e orientar para o luto. Eu não devo estar nem demasiado orientada para a vida, nem demasiado orientada para o luto, porque eu estou a polarizar-me.
É importante nós percebermos que é um equilíbrio e que vai doer e que há aniversários que nós nos vamos lembrar e que vamos ficar tristes e que vamos chorar, mas depois disso nós continuamos do lado de lá. Isso é muito importante nós percebermos. Sim, é mesmo. E eu tenho entendido isso à minha maneira, não é? De tentar criar essa nova relação, e acho que falar da pessoa é muito importante. Sem dúvida. Não é? Tenho tentado fazer isso com os meus filhos, principalmente o mais velho, não é? Que era muito próximo do avô. Sim. E é a cara chapada do avô, né? E eu também. Então temos tentado fazer isso de uma forma positiva, embora às vezes nem sempre é fácil. Mas queria colocar-te aqui outra questão. Falaste das fases do luto e eu gostava de que falasses assim brevemente sobre cada uma dessas fases, se existem de facto fases, não é? Que temos que ir atravessando, ou tarefas que temos que ir fazendo, mas também pode acontecer que quando acontece, não é, uma perda muito grande da pessoa, seguir com a vida, porque existem os filhos, existem as pessoas que cá ficam, existe e depois mais à frente, às vezes o luto não acontece logo no momento, não é? Porque há um choque também muito grande e há que lidar com aquilo. Se é uma perda traumática, o choque pode fazer com que a pessoa dissocie da dor, ok? E então vai ser necessário mais à frente um gatilho importante que de repente te leva outra vez ali para a beira da montanha, não é? E tu de repente dizes, mas como é que agora, depois deste tempo todo, isto me está a acontecer? Porque aquilo estava em suspenso, à espera do momento em que podia vir cá para fora. Ou seja, do momento em que a pessoa estivesse segura, ou mais segura, ou não sei se é bem segura. Eu acho é que quando tu chegas a um determinado momento em que as tuas capacidades da própria sensação do sistema nervoso e daquilo que são as tuas competências, não é? Para lidar com o que está a acontecer, elas se derrubam, é aí que tu provavelmente vais ter ali um momento em que vais cair e aquilo vai acontecer, não é? Relativamente às fases, eu sou sincera, não sou muito fã do modelo das fases, não as sei todas de cor, mas aquilo que eu sei é o modelo original, ele foi criado com pessoas num processo de doença oncológica, numa fase terminal. Okay? Então eram etapas muito faseadas, ou seja, a ideia são fases em que tu vens, não é? Primeiro a etapa da negação, a raiva, depois a aceitação e por aí fora. Mais tarde, a própria autora veio dizer que as fases não são lineares, elas podem acontecer ao mesmo tempo. O modelo das tarefas, para mim, até em terapia é muito mais interessante, porque tu podes trabalhá-las em diferentes momentos e podes trabalhá-las duas ao mesmo tempo, mais do que duas ao mesmo tempo, e podes ir fazer um vai e vem. E vai muito entre aceitar a dor do luto, aprender a lidar, não é, com um mundo sem esta pessoa, sem esta relação, sem o que isso significava, e adaptar-te à realidade do pós. Não é? Porque era o que tu dizias há bocadinho. Quando nós perdemos alguém ou quando temos alguma situação que traz este processo de luto, o luto nunca é só da situação. É de quem tu foste, quem tu podias ter sido, as coisas que podiam ter acontecido. Também há uma parte nossa, não é? Que deixa de existir. Claro. Não é? Claro. Há um luto nosso, ou de uma parte nossa também, de quem nós éramos com aquela pessoa, ou em relação com aquela pessoa. Nossa Sabes que eu cresci sem a minha avó paterna, que era uma pessoa que dizem que eu era muito parecida com ela, e passei a minha infância a imaginá-la. Não é? Esta sensação de tu própria teres uma saudade de alguém que tu nunca conheceste, mas que tu conheces a história. E curiosamente é muito interessante esta questão das repetições, não é? A minha filha, há muito pouco tempo, disse-me, sabes, mamãe, tenho muita pena nunca ter conhecido a avó, porque eu tenho a certeza que a ia amar muito. E então isto é tão bonito, não é? De nós percebermos que apesar destas coisas todas acontecerem, o vínculo e o amor prevalecem. Olha que lindo, que linda forma de terminarmos a nossa partilha. Sim, sem dúvida. O vínculo permanece, mesmo quando a pessoa não está aqui, neste aqui. Neste aqui, é? Neste aqui. Mas está sempre palpável, não é? E mesmo quando nós tivemos vínculos muito difíceis ao longo da vida, porque existem pessoas que têm muita dificuldade em criar vínculo porque não o tiveram, não é?
há sempre esta possibilidade da vinculação ganha, que é tu relacionar-te com alguém que pode ser essa segurança que tu nunca tiveste. E não é um fado, não é um destino, é um mapa. Não é? Tu podes redesenhar e podes ressignificar os teus vínculos, isso é a coisa mais importante. Exato, e podes aprender a vincular-te. Sem dúvida. Não é? Estando predisposto a tudo o que isso implica. Exatamente. Não é? Foi o que eu aprendi também na minha sim. vida. E posso dizer que não há nada mais maravilhoso do que sentir a conexão, não é? com a vida e com os outros. Maria, obrigada. Obrigada, minha querida. Obrigada. Foi muito bom. Foi muito maravilhoso. Bom estar aqui. Foi mesmo maravilhoso. Foi assim vou muito nutrida. Bom, eu também vou. Acho que foi uma conversa de muita nutrição. Tenho a certeza que vocês sentiram o mesmo aí desse lado. Obrigada por nos terem acompanhado. Enviem este podcast, este episódio, para todas as pessoas que estão a viver luto, que estão a sentir-se perdidas, que precisam de um norte. Eu acho que este episódio foi muito especial, assim, para trazer uma luz. Então, até breve, até à próxima semana. Obrigada, minha querida. Maravilhosa. A sério, obrigada. Maravilhosa.